Sendo o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriram-no de vestes, porém ele não se aquecia. Então disseram-lhe os seus servos: Trazei para o rei meu senhor uma jovem para que tenha cuidado dele. E procurando por todos os termos de Israel, encontraram Abisaque, a sunamita, e a trouxeram ao rei. Era uma moça sobremaneira formosa, porém o rei não a conheceu. Então Adonias, filho de Ilagite, se levantou, dizendo: Eu reinarei. Preparem carros e cavaleiros e 50 homens para que me acompanhem. E matou Adonias ovelhas, vacas e bestas cevadas, junto à pedra de Zoelete, que estava junto à fonte de Rogel, e convidou os seus irmãos, e os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Porém a Natã, o profeta, e a Benaia, e aos valentes e a Salomão, seu irmão, não convidou. Então falou Natã a Betsabá, mãe de Salomão: Não ouviste dizer que Adonias, filho de Ilagite, reina, e que nosso senhor Davi não o sabe? Vem, pois, agora, e deixa-me dar-te um conselho para que salves a tua vida e a vida de Salomão, teu filho. Assim dirás ao rei Davi: Não juraste tu, rei senhor meu, a tua serva, dizendo: Certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e se sentará no meu trono. Por que, pois, reina Adonias? Senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus que Salomão se assentará no teu trono. Vocês vão ouvir agora a história de Salomão, rei de Israel, extraída da Bíblia para o seu coração. Trazei Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, à minha presença. Eis-nos aqui, ó rei Davi. Tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei subir a meu filho Salomão na mula que é minha, e fazei-o descer em Gihon. E Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali ungirão a Salomão, meu filho, rei sobre Israel. Então tocareis as trombetas e direis: Viva o rei Salomão, porque ele se assentará em meu trono e reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja guia sobre Israel e sobre Judá. Amém. Assim o diga o Senhor Deus do rei, meu senhor. Como o Senhor foi com o Senhor, assim seja com Salomão. E faça que o seu trono seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Estou ouvindo ruídos e toques de trombetas. A cidade está agitada. O que será? Entra, Jonatas. Sei que és homem valente e trarás boas novas. Adonias, certamente o nosso senhor rei Davi constituiu o rei a Salomão. O rei enviou com ele Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, Benaia, filho de Joiada, os quereteus, os peleteus, que o fizeram Zadok e Natã o ungiram o rei em Gião. E por isso a cidade está alvoroçada. E tem mais: Salomão está assentado no trono do rei. Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Salomão é rei, vamos embora! Salomão é rei de todos nós! Jura-me hoje, ó rei Salomão, que não matará seu servo à espada. Se for homem de bem, nenhum cairá em terra. Porém, se achar nele maldade, morrerás. Agora volta para tua casa, Adonias. Salomão, meu filho, aproximaram os dias de minha morte,
Esforça-te, pois, e sejas homem, e guarde os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se os teus filhos guardarem o seu caminho para andarem na minha presença fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, jamais faltará sucessor para o trono de Israel. E Salomão se assentou no trono de Davi, seu pai, e o seu reinado se fortificou. A que devo a sua visita, meu filho Adonias? Trouxe paz para mim. Uma palavra tenho a dizer-te. Dize, meu filho, o que queres? Bem sabes que o reino era meu, e todo o Israel tinha posto a vista em mim, para que eu viesse a reinar, ainda que o reino se transferiu e veio a ser do meu irmão, porque foi feito seu pelo Senhor. Só esta petição te faço agora. Não a rejeite. Continue, meu filho. Faça a sua... Não se atemorize. Fale ao rei Salomão, porque eu sei que ele não a negará. Que me conceda a Abisaque, a sunamita. Eu falarei com o rei. Oh, que prazer. Ponha uma cadeira aqui, à direita do trono, para que minha mãe se assente. Só uma pequena petição venho te fazer, meu filho, pois és rei sobre o teu povo. Pede, minha mãe. Pede o que queres, porque jamais virarei o meu rosto para a senhora. Conceda ao teu irmão Adonias Abisaque por mulher. Hã? Abisaque, a sunamita? Sim. Para Adonias por mulher? Pede também para ele o reino, porque é o meu irmão mais velho. Para eles, digo, e também para Abiatar, o sacerdote, para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: assim me faça o Senhor Deus outro tanto, se Adonias não falou esta palavra contra a sua própria vida. Agora, pois, vive o Senhor, que confirmou e que me fez assentar no trono de Davi, o meu pai, e que me tem feito rei de Israel, como havia dito, que hoje Adonias morrerá. E enviou o rei Salomão a Benaia, filho de Joiada, o qual lutou com Adonias e o matou. E disse o rei ao sacerdote Abiatar: Abiatar, vai para Anatote, vai para os teus campos, porque hoje és homem digno de morte. Porém hoje não te matarei, porque tu levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi meu pai, e te tornaste aflito por tudo quanto meu pai foi aflito. E foi Abiatar destituído do sacerdócio, para que se cumprisse o que o Senhor Deus havia dito sobre a casa de Eli em Silo. E cada um foi sentenciado segundo a sua maldade. E assim foi confirmado o reinado de Salomão sobre Israel. Faraó, eis que tenho achado graça em tua filha. Permites, pois, que eu a tome por esposa e a leve para a cidade de Davi, o meu pai, até que eu termine a minha casa e a casa do Senhor, nosso Deus, e os muros de Jerusalém. Ora, Salomão, apesar que estou como rei sobre o Egito, e tu como rei sobre Israel, somos parentes de algum modo. Portanto, não vejo empecilho algum sobre o teu pedido, que seja feito conforme a tua vontade.
E sendo Salomão temente a Deus, o amava andando segundo os estatutos de seu pai Davi. Oferecia sacrifícios e holocaustos. Certo dia, o rei Salomão foi a um alto monte para fazer sacrifício ao Senhor. 1000 holocaustos Salomão sacrificou naquele altar. E em Gibeon, naquela noite, o Senhor apareceu a Salomão em sonhos. E disse Deus a Salomão: Salomão, pedes o que queres, que eu te dou. De grande beneficência tu usaste com teu servo Davi, meu pai. Como também ele andou contigo em verdade e em justiça, e em retidão de coração, perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentou no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor Deus meu, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. E o teu servo que ele gosta está no meio do teu povo para julgá-lo. É um povo tão grande que nem posso contar. E para definir prudentemente entre o bem e o mal, como poderei julgar este povo, este tão grande povo? Por enquanto não pedistes riquezas, e nem a vida de teus inimigos, mas pediste entendimento para fazer justiça. Eis que fiz, segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração sábio e entendido, que antes de ti não houve igual, e depois de ti não haverá outro. E por não teres pedido riquezas, eis que te dou riquezas como glória. E não haverá entre os reis da terra outro igual a ti, por todos os teus dias. E se andares no meu caminho, guardando os meus estatutos, como teu pai Davi guardou os meus mandamentos, prolongarei também os teus dias. E despertando Salomão do seu sonho, voltou para Jerusalém, e se pôs perante a arca do concerto do Senhor, e sacrificou holocaustos, e preparou sacrifícios pacíficos, e fez um grande banquete para todos os seus servos. E após a grande alegria que o rei Salomão havia proporcionado aos seus servos, eis que surgem 2 mulheres no palácio real, com 2 crianças nos braços. Uma daquelas mulheres procurava a justiça. Oh, Senhor meu! Eu e esta mulher moramos numa só casa. E tive um filho morando naquela casa com ela. E 3 dias depois, esta mulher concebeu. E estranho nenhum estava conosco na casa. E de noite, o filho dela veio a falecer, pois ela se deitou sobre ele. E levantou à meia-noite e tirou o meu filho do meu lado enquanto eu dormia. E pôs o seu filho morto no meu seio. E pela manhã, ao despertar, notei que o meu filho estava morto. Mas olhando para ele, vi que não era o meu filho. Oh, não! O meu filho é que está vivo! O teu filho é que está morto! Esta diz que o filho dela é o que está vivo. Tu dizes que o filho dela está morto. Trazei-me uma espada. Eis
Eis aqui, ó rei, a espada que pediste. Divide a criança viva em 2 partes iguais e dai a metade para cada um. Oh, meu senhor! Oh, não! Entrega o menino vivo para ela! De maneira nenhuma o mateis, não! É melhor dividir, não, porque assim nem tu, nem eu. Entrega o menino vivo à mulher que intercedeu para poupar-lhe a vida, pois ela é a verdadeira mãe. E toda Israel ouviu a sentença que o rei Salomão dera e temeu, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. E Salomão elege os seus principados, homens fortes, valentes e fiéis. Foram colocados no reinado de Salomão segundo as suas capacidades. E Deus os abençoou, fazendo multiplicar o reinado de Salomão. Estamos apresentando Salomão, rei de Israel, o homem mais poderoso e mais sábio da terra. E sucedeu que no ano de 480, depois da saída do povo de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, que é o 2º mês, começou o rei Salomão a edificar a casa do Senhor. E a casa era de 60 côvados de comprimento, e de 20 côvados de largura, e 30 côvados de altura. E o pórtico diante do templo era de 20 côvados de comprimento, conforme a largura da casa, e de 10 côvados de largura diante da casa. E fez as janelas com vista estreita. E ao redor das paredes colocou câmaras, tanto no templo como no oráculo. E fez câmara com lareira ao redor. A câmara de baixo era de 5 côvados de largura, e a do meio de 6, e a terceira de 7. Porque pela parte de fora da casa fizera encosto, para não ruírem as paredes. E assim foi edificado o mais luxuoso templo em toda a face da terra pelo rei Salomão. Após a casa edificada, o Senhor Deus voltou a dizer ao rei Salomão: Quanto a esta casa que edificaste, se andares nos meus estatutos, e se fizeres os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei contigo a minha palavra, a qual falei ao meu servo Davi, teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. E o palácio real Salomão edificou em 13 anos. E muitas outras casas foram edificadas no reinado de Salomão. Eis aqui o decreto real. Todos os anciões de Israel e todos os chefes das tribos e os príncipes dos filhos de Israel que estão diante de si em Jerusalém, façam subir a arca do concerto do Senhor da cidade de Davi meu pai, que é Sião, e todos os homens de Israel se juntem na festa no mês de Atanim, que é o 7º mês, para o grande sacrifício de holocaustos.
E Deus esteve presente na festa com seus anjos e querubins, e encheu a casa de fumaça, e foi grande o poder de Deus ali. Então disse Salomão ao Senhor: O Senhor habitaria nas trevas. Certamente te edifiquei uma casa para morada e assento para a tua habitação eterna. Que o Senhor Deus repouse sobre toda a congregação e sobre os filhos de Israel a sua face. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi meu pai, e pela sua mão o cumpriu, dizendo: Desde o dia em que eu tirei meu povo do Egito, não escolhi cidade alguma de Israel para edificar casa alguma para estabelecer o meu nome. Porém escolhi a Davi, para que presidisse o meu povo de Israel. Porém o Senhor disse a Davi meu pai: Porquanto propuseste no teu coração edificar casa em meu nome, bem fizeste. Todavia, tu não edificarias esta casa, mas o teu filho que saiu de tuas entranhas edificará esta casa no meu nome. E assim confirmou o Senhor a sua palavra, porque me levantou no lugar de meu pai Davi e me assentou no seu trono, no trono de Israel. E edifiquei a casa em nome do Senhor Deus de Israel. E eis aqui o altar para a arca do Senhor, a arca do concerto que o Senhor Deus fez com os nossos pais quando os tirou da terra do Egito. E tendo Salomão dito estas palavras, se pôs de pé e reverentemente estendeu as suas mãos e orou ao Senhor fervorosamente. Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus e nem embaixo na terra, que guardas o concerto e que beneficia a teus servos que andam com todo o seu coração diante de ti. Que cumpriste com o teu servo Davi meu pai o que lhe dissera, porque com tua boca dissestes e com tua mão cumpriste, como neste dia se vê. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, faze ao teu servo Davi meu pai o que lhe falaste. Não te faltará sucessor no trono de Israel. Somente que teus filhos guardem os seus caminhos para andar diante de mim, como tu disseste, diante de mim. Ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste ao teu servo Davi, meu pai. E Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens: Etã, Esraíta, Emã, Calcal, Darda, filho de Maué. E correu seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. E também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano, até o isopo que nasce na parede. Também falou dos animais, das aves, dos répteis e dos peixes. E vinham todos os povos ouvir a sabedoria de Salomão. E todos os reis da terra que tinham ouvido falar de sua sabedoria.
Acabamos de apresentar Salomão, o rei de Israel, o grande sucessor de Davi. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá nos campos terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense, é a vinda do Senhor. O rei está voltando, o rei está voltando. As trombetas estão soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. Os vagões de trens vazios passam ruas e quarteirões. Aviões sem seus pilotos voam para a destruição. As cidades estão desertas, sua agitação parou. Sai a última notícia, é a volta do Senhor. O rei está voltando, o rei está voltando. As trombetas estão soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. Vejo a multidão subindo para a mansão celestial. Todo o céu está se abrindo num bem-vindo sem igual. Igual o som de muitas águas nós ouvimos ecoar. Aleluias ao Cordeiro, vai chegando para o lar. O rei está voltando, o rei está voltando. As trombetas estão soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem